Om Kayena vacha manasyendrayirva Bhutyatmanava prakriti swabhava Karomi adyat Sakalam Paresma Narayanayeeti Samarpayami Narayanayeeti Samarpayami. Querido buscador da verdade, bem-vindo. Este é um momento muito auspicioso, pois vamos falar de Bhakti. Bhakti, amor divino, puro amor divino. E Bhakti como a essência de todos os caminhos espirituais e também como um caminho espiritual em si, Bhakti Yoga. Então, nesta série de vídeos, nós vamos falar sobre os Sutras de Shandilya. Então, Shandilya foi um sábio, um ser realizado, que realizou a Deus, que já tinha seguido outras filosofias, era um erudito nas escrituras e tinha uma abordagem também intelectual. Então, nestes sutras, o sábio Shandilya procurou a autoridade, a sabedoria, a firme sabedoria das escrituras para ver realmente qual era o melhor caminho para Deus. Então ele traz-nos nestes sutras, traz-nos muitas passagens confirmando de facto a autoridade de Bhakti. E nós, nesta viagem, vamos entender o que é que tudo isso significa e trazer para que os vossos corações possam também conhecer a Deus. Que todos vocês possam se encher de amor divino e realizar a Deus nesta vida ainda. Continuando, Shandilya Bhakti Sutras, Sutra 50. Amor e apego ou prestar serviço mesmo aos vibhutis, pessoas que possuem grandeza introspectiva, glória, poder, sublimidade, beleza ou encanto. Todas essas são qualidades dos seres vivos, portanto, elas não podem ser chamadas de devoção em seu verdadeiro sentido e absolutamente não podem ajudar a alcançar a bem-aventurança final na vida de alguém. Então, pessoas grandiosas, especiais, sábias e etc. não é a mesma coisa de que devoção ao Ser Supremo. Por melhores que elas sejam, isso não traz a liberdade final. Deve ser lembrado que a adoração, devoção e afeição por outros seres vivos, não importa quão exaltados possam ser ou que excelentes virtudes e poderes místicos possam possuir, não é equivalente a adorar, prestar serviço e ter devoção e afeição pelo Supremo, sendo Ele mesmo ou suas manifestações, não é? E as manifestações de Deus, não são só as suas encarnações, não é? Ou o corpo, a forma que Deus dá ao devoto, a forma transcendental, ou também as suas encarnações. Os seus nomes também são as manifestações de Deus, as suas histórias e aqueles despertos que são unos com Deus. Este versículo adverte o devoto de que ele deve ter muito cuidado ao selecionar o objeto da sua adoração. E devoção, por uma forma manifestada do Ser Supremo, é bem diferente de adorar e mostrar respeito a outras almas exaltadas. Não é? Porque a forma de adorar a manifestação de Deus é com profundo respeito e reverência, não que não se deva ter para as outras almas, mas é diferente, é um nível bem acima. No Srimad Bhagavad Gita,
Aqueles que são devotados a outros deuses e os adoram com fé inabalável, tal adoração não é reconhecida como método ou adoração correto. Embora todas essas formas sejam minhas próprias imagens. Tais formas de adoração privam o adorador do acesso direto a mim e, portanto, também são privados da recompensa espiritual da imortalidade. Agora, porquê? Enquanto meus devotos vêm a mim e ficam livres do ciclo da transmigração, aqueles que adoram outros deuses vão até eles e permanecem presos neste ciclo. E quando se fala de outros deuses, não estou a falar de religiões. É importante esclarecer. Estamos a falar dos poderes que cuidam da criação, são as deidades, noutras culturas conhecidas como anjos, por exemplo, arcanjos e por aí vai, elementais, espíritos da natureza, sei lá, toda essa parafernália. Nenhuma dessa devoção é considerada devoção, pois ela, o fruto, que supostamente vem do fruto da devoção, que é a liberdade, não tem como acontecer dessa forma, pois não há a conexão direta com o Ser Supremo, com Deus. Sutra 51. Servir a um rei ou esperar pelo favor do rei ou jogos de azar foram proibidos. Então, tudo o que tenha a ver com tudo aquilo que possa de alguma forma corromper a devoção, corromper o coração do devoto, foi proibido. Então, o serviço a um rei é proibido nas Escrituras, porque tal serviço precisa de astúcia, engano e presunção para ser feito com sucesso. Então, tem que ser uma pessoa ardilosa, tem que congeminar estratégias. Então, aqui fala do serviço a um rei. Obviamente, olhando para os tempos atuais, ninguém está preocupado com servir um rei, mas servir políticos, a política, as vendas, a advocacia, tanta coisa. Hoje em dia, se formos olhar, a maior parte das profissões está impregnada por a necessidade de falsidade, de engano, de astúcia, de tudo isto. E isso, para o devoto, foi proibido pelas Escrituras. O que é que tenha que ser feito deve de agradar a Deus e deve desenvolver a doçura da devoção e não poluir. Para o devoto, o verdadeiro rei é Deus, não é? Deve ter cuidado para não se envolver em atividades de natureza enganosa. Mais uma vez, né, reforçando o que foi dito. Então, tudo o que tem a ver com enganar, seja de que forma for alguém, deve ser evitado. Não deve ser feito por um devoto, por aquele que está em busca de Deus. Em Ramcharitmanas, se alguém diz que é meu devoto, mas espera algo dos outros, diga que fé ele tem em mim. Como ele pode alegar ser meu verdadeiro devoto se não pode confiar somente em mim para seu bem-estar e tem que buscar favores dos outros? Então o verdadeiro devoto, ele se apoia em Deus exclusivamente e aceita o que Deus traz. É por isso é que isso é uma coisa comum na Índia, por exemplo, que tem mais essa cultura, não é? Aqui de outras formas, daqui digamos são os ídolos, a devoção é para os ídolos, para os que são bem-sucedidos, têm dinheiro e etc, como uma forma de ter também a mesma coisa, mas a devoção às deidades, aqui também tem, para pedir desejos, a realização de desejos e essas coisas todas, não é? Então, isso, quem faz isso não pode dizer que é um devoto de Deus, pois o devoto de Deus, ele recebe o que Deus lhe dá, está entregue a Deus, não depende de mais ninguém. Sutra 52. Deve ser a causa também em relação a Vasudeva? Não, porque Vasudeva é o Self, é a forma manifestada do próprio Deus Supremo. Então isto é uma discussão, aparentemente, que existe na Índia, não estou tão contextualizado nessa discussão,
mas depreendo pela mesma há o questionamento se Vasudeva, a devoção a Vasudeva, que era o pai de Krishna, que era o pai supostamente terreno de Krishna, não é? O marido de Devaki, que ficou preso com ela na masmorra, não é? Se é considerada, se é aceite ou não, não é? E aqui diz que não, claramente, porque Vasudeva também era uma encarnação de Deus, e então pode também ser objeto de devoção que também trará a liberdade final. E depois dizemos, apenas justificando isto, não é? Como Vasudeva também é uma encarnação de Vishnu, do próprio Deus, a devoção a ele não é apenas reconhecida, mas obrigatória. Sendo uma manifestação de Deus, a devoção a ele, não é? No Bhagavad Gita, Krishna diz: eu sou Vasudeva entre os Vrishnis, que são uns heróis, uma história deles que não vou entrar agora também. Sutra 53. Essa é a verdade estabelecida, instituída nas literaturas mais autênticas. Então, as literaturas mais autênticas mencionam Vasudeva muitas vezes. No Bhagavatam diz: os Vedas, em última análise, tratam de Bhagavan Vasudeva. Os próprios sacrifícios visam a obtenção de Vasudeva. Os vários yogas, eventualmente, conduzem a Vasudeva. E todos os tipos de rituais também têm o seu fim em Vasudeva. Eu lembrei-me do mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Um mantra muito lindo, Vasudeva. Sri Rudra, Shiva, diz a Prachetas: ele é realmente querido por mim, aquele que recorreu diretamente a Bhagavan Vasudeva, que está além dos gunas triplos de Prakriti e também que é superior a todos os jivas, incluindo os seres celestiais. Mais uma vez, exaltando Vasudeva. Como então ele, Vasudeva, pode ser descrito entre as manifestações proeminentes? A resposta está no próximo sutra. Sutra 54. Isso se deve ao facto de ele ser o melhor entre os heróis Vrishnis. No Vishnu Purana, Shri Parashara diz: os homens que ouvem a história da raça dos Yadus, que era a raça, o clã do pai de Krishna, não é? Se livrarão da impureza de seus corações, pois na referida raça nasceu a divindade suprema Vasudeva. Sutra 55. Da mesma forma, Bhakti deve ser reconhecido quando aplicado às outras manifestações do Ser Supremo. Devoção para com as outras manifestações conhecidas como Varaha, Narasimha, Vamana, Shriram, etc., que também como Vasudeva possuem características de Brahman, certamente dará liberação. Estas são as escrituras da Índia, então, e são os nomes e as formas conhecidas por lá. Não se refere a outras culturas e cada cultura tem as suas escrituras que atestam, ou no caso de terem perdido, também tiveram a visita, a bênção, a graça da manifestação do Ser Supremo de alguma forma. Todos são filhos de Deus. Mas a vantagem da Índia é que guarda estes tesouros há muito, muito tempo atrás, incontáveis eras. Tem preservado todo este conhecimento e é um repositório desta graça para o mundo inteiro. Não é? Outras culturas, por problemas diversos, não conseguiram preservar as suas origens, ou têm muito pouco preservado e muitas vezes de origem duvidosa. Trazendo aqui uma
uma definição, os termos Nirguna Brahman e Saguna Brahman e os pontos de reflexão. O objetivo final da vida é alcançar a união espiritual com o Espírito Supremo, Deus, que é chamado de Brahman no hinduísmo. Diferentes buscadores em todo o mundo focam em diferentes características de Brahman. Brahman é descrito de duas maneiras principais pelos hindus, como Nirguna Brahman ou Saguna Brahman. Nirguna Brahman refere-se ao Ser Supremo sem forma, Brahman que está além do espaço e do tempo. É aquela realidade última, o Ser Supremo, que não tem forma ou nome particular. E está presente em todos os seres vivos e em todos os lugares, aquilo que está além dos gunas. O Taittiriya Upanishad diz que aquele que conhece Brahman alcança o mais alto. Satya, realidade, verdade, é Brahman. Gyan, conhecimento, é Brahman. Ananta, o infinito, é Brahman. Assim diz no Taittiriya Upanishad. Nirguna Brahman permite focar nas qualidades eternas de Brahman ao invés de seus diferentes nomes e formas, fechando os olhos para o mundo, abrindo os olhos para Deus. E depois, Saguna Brahman. Outra forma que Brahman é percebido por sua própria graça é como Saguna Brahman, também chamado de Narayana, o primordial, sendo a realidade última, que é apenas um nome para aquela realidade última. Brahman se apresenta pela graça através de uma forma, identidade e propósito que podem variar ao longo do tempo e do lugar. Narayana, o ser primordial, apresenta-se sob uma forma percebida através do olho divino espiritual ou através dos olhos físicos, quando ele mesmo encarna entre os seus devotos, com diferentes propósitos, como já falámos anteriormente. Isso permite a devoção dos corações dos devotos e concede seus desejos de coração para a contemplação da forma de seu amado Senhor, para o relacionamento dual, não dual, que é o impulso natural da alma, a comunhão com Deus, a autorrealização. Então apresenta-se dessas diversas formas para que o devoto possa chegar a ele e cumprir o final e grandioso e sublime propósito da vida, que é a realização de Deus, a autorrealização. Os nomes e as formas variam de acordo com a cultura, lugar e época, mas desde que o devoto esteja se dirigindo ao Ser Supremo, assim é. E mesmo se essas tradições, Deus está à distância do devoto, do seu contato, da sua comunhão. Mas todo este conhecimento, formas, tradições, ajuda, pois eles são personificações de Deus e uma forma de ter um contato mais direto, mais intenso, mais sublime, sendo que esse contato direto dessa forma fica prejudicado pelas próprias impurezas e tudo o que o ser carrega, não é? Então, trazer essa riqueza traz também a educação, o vislumbre da importância das coisas para que possa se mover mais rápido para Deus. Alguns buscam as bênçãos das deidades para desejos mundanos. E isso não é verdadeira devoção pura e não direcionada ao Ser Supremo. E não traz a bem-aventurança final, realização de Deus, autorrealização. Já falámos sobre esses pontos. É muito mais fácil agradar uma deidade do que a Deus, porque Deus requer a pureza, né? As deidades nem tanto, e normalmente buscam isso por questões mundanas. Todo o amor, devoção e entrega dirigidos ao Ser Supremo, não importa de que maneira ou forma, o Ser Supremo se entrega ao devoto, ou em que o devoto busca a Deus, traz aquela bem-aventurança final, a realização de Deus. Se é o relacionamento com Deus, acontece a purificação e a elevação do devoto a Deus.
Quando o devoto se dirige a Deus, o Ser Supremo, ele está em contato direto com Deus. Simples assim. Sim. Tem os senãos, mas os senãos também têm outras coisas que resolvem o senão, então não vou comentar. As diferentes formas são as diferentes bênçãos do Ser Supremo, da Pessoa Suprema, Brahman, o último. Então, as diferentes formas disponíveis pelas quais tanta gente luta e discute são as diferentes bênçãos trazidas, não é? Mas é importante que essas formas estejam atestadas pelas Escrituras para não haver perca de tempo. Krishna diz: mas você não pode ver Brahman com seus olhos atuais, portanto eu lhe darei olhos divinos, eis minha opulência mística. Então, o devoto não consegue ter essa visão apenas quando Deus lhe a concede. Tudo é Brahman, tudo é Deus, ou seja, Saguna Brahman é aquele Nirguna Brahman. Bem-aventurança também é uma palavra para amor puro, Shuddha Prem. Em Bhakti é um doce caminho que começa com amor e termina com o amor supremo, bem-aventurança. Real Gyan, que é a verdadeira sabedoria, e o real Bhakti, que é o Parabhakti, puro Bhakti, são, em última instância, a mesma realização, a realização de Deus, a autorrealização. São a mesma união com a realidade suprema, apenas os meios e etapas diferem no início, mas eventualmente se convergem no final. E assim é. Muito bem. Tvameva mata cha pita tvameva bandhushka sakha tvameva vidya dravinam tvameva sarvam mama deva deva. Tvameva sarvam mama deva deva.